Programa do Rio Grande inteiro, nós temos uma prosa de frente com esses amigos que fizeram, que fazem e que continuam levantando a cultura da nossa gente vacariana por esse Brasil inteiro. E por falar em Brasil inteiro, podemos dizer assim, eu estou hoje diante de um homem que levou o nome de vacaria pelo Brasil inteiro e continua levando. Está me visitando e eu me sinto muito honrado de ter aqui na minha frente, para essa prosa no meu programa, Antenor Bossardi. Bom dia, tio Teno. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, amigos do programa Do Rio Grande inteiro. do Rio Grande inteiro. Um prazer enorme essa oportunidade que tenho de participar do teu programa e também, então, charlar um pouco mais e contar alguma história que você passou nesses 40 anos de Cuera. Que maravilha. Pois é exatamente isso que a gente quer passar para os nossos ouvintes, né? Eu me criei ouvindo os Cueras, né? A gente falava fora do ar, mas eu queria saber do Antenor, do tio Noio, que nós carinhosamente o chamamos do nosso mundo musical, né? Como é que o senhor começou, né? Esse gaiteiro da fronteira dos quatro dedos, nos contar um pouquinho de como é que o senhor começou. Quantos anos o senhor tinha quando começou a tocar gaita? Bom, comecei mais ou menos aí para os 7 anos tocar uma gaita de cepo que as palhetas eram a minha boca, né? Gaita de cepo. Gaita de cepo. Fazia ali um desenho de uma gaita de pau, né? Mas que troço! Fazia de uma madeira, o senhor criava a ideia de que tinha uma gaita. Criava a ideia e naquele tempo era o tropeiro dos Bertucci, né? Então lá vem o tropeiro e eu era um dos E o Bertucci. senhor pegava aquele pedaço de madeira e imitava a gaita com o som da boca. Com o som da boca, fazia a introdução e aí cantava, né? Cantava do jeito que dava. Sim, né? exato. Mas eu tenho uma vaga lembrança ainda que a gente amarrava um barbante assim para fazer que puxava a gaita e aquelas chamava as tiracas para segurar as calças. Uma assim e a outra arrebentada, que nem cola atrás, né? Calça curta. E por aí começou, né? Dali em diante meu pai sempre tocava uma gaitinha de botão. O seu pai lidava com a cordiona. Lidava mais ou menos bem, né? Gaita de botão, a piana era razoável. Ele acabou comprando uma gaita piano a partir dali dos 10 anos ali, só que era muito ciumento, né? As pessoas na época elas tinham, e até hoje ainda, essa restrição com o filho ser músico, né? Parece que ser músico não é uma profissão. Até às vezes a gente escuta as pessoas dizer assim, tá, mas tu não trabalha? Né? Quando a gente dizer músico, músico é uma profissão, músico é um trabalho, aliás, um trabalho lindo, maravilhoso, né? Mas tinha essa restrição, eu sei pelo meu pai, eles tinham essa restrição. Exatamente. Tu não vai tocar porque não é coisa de gente séria, é isso que eles diziam pra gente, né? Aí então eu comecei a pegar a minha gaita do meu pai escondido, né? Mas olha, quando ele trabalhava na serraria, ele ia trabalhar e eu ficava lá em casa e pegava a gaitinha dele e começava a pinicar que nem galinha lá, que nem galo. Procurando as notas? Que nem galinha não, mas que nem galo, né? Procurando as notas e até que um dia ele me flagrou tocando papá, 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 o Celito Lindo. Mas olha só, de tanto ele brigar... Por conta própria, sem nunca ninguém ter lhe passado como se achava as notas. Não. Ele nunca pegou e apesar de tocar pouco gaita piano e dizer por aqui, por ali. Não. Só marcava do jeito que ele deixava a gaita para quando voltar, ver se alguém tinha pegado. Nossa. E sempre achava quando eu desconfiei que ele fazia isso, eu tentava deixar certo, mas não tinha jeito. Né? É impossível, né? A gente nunca conseguia deixar igual. E assim se iniciou. E assim foi o início. Aí ele me flagrou tocando assim, ele chegou e disse, mas Seguri tá com a minha gaita. Mas eu estava fazendo aquele sonzinho ali, ele chegou e chacoalhou a cabeça e disse, tá bom, a partir de agora tu pode pegar, mas se tu derrubar, tu vai apanhar. E os meus irmãos, que também gostavam, nunca conseguiram aprender. Não que eu seja lá aquele gaiteiro, né? Mas sim, de 3 irmãos que gostavam da lida, o único que saiu um pouco por limpo fui eu. De cordiona. Bueno, aí depois disso aí, evidentemente, né? O senhor cresceu, o senhor nos falou que o senhor mexeu com serraria, madeira, enfim. Como é que o senhor entrou em conjunto de baile? Conjunto de baile foi... Bom, quando eu tinha 14 anos, foi decepado esse dedo num acidente de circular.
Aos 17 gravei um compacto duplo Pampa Disco com o Arlindo Galhoto e o Florentino Rezende em Porto Alegre. Enquanto deu a Voz do Brasil, naquela hora, eu de gaita Super 5, o Arlindo e os milongueiros de viola, violão e a G. Borboleta do Jardim. Não sei se tu já chegou a ouvir no passado. Não, acho que eu não me lembro dessa, não me recordo. Isso aos 17 anos. 17 anos. 17 anos. Mas ali então eu alto me dominei, o Brasa dos Pampa, porque era a época da Jovem Guarda. Sim. Até eu cantava inglês lá no interior. Aí uma menina chegou para mim assim, Antenor, canta aquela música em inglês. Que tu canta aí para mim escutar. Era a filha de uma professora, uma menina, nosso tempo lá. E eu comecei lá, só sabia um pedaço. Assim já veio Brigitte Bardot, assim já veio Brigitte Bardot. E dele imitar, eu acho que eu meio me lambuzei, sabe? Quando eu olhei para ela, ela estava com uma cara de nojo para mim. Que louco, daí que eu fui limpar os lábios assim, estava meio feio mesmo, né? Mas era o tempo da juventude do nosso tempo, naquele tempo. Isso. Era Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, aquela coisa toda, mas eu tocava tudo, Teixeirinha. Sim, mas é evidente, né? Era o que a gente tinha, era o que nos aproximava da música na época, né? Eu me criei ouvindo o Zebetio, né? E aí o próprio saudoso Teixeirinha tinha um programa de rádio, né? Na época a gente começou a ouvir os programas dos conjuntos de baile. Mas aí, voltamos lá, o senhor com os conjuntos de baile. Foi tocar com quem? Daí eu tava lá me criei ali no Monte Alegre dos Campos, lugar que eu adoro de coração também, além de gostar de vacaria, que, né? Sim, a pátria da gente. Né? Demais. Então, aí um belo dia o Dioraci Silveira, que também já fazia parte naquele tempo tinha o Bino e Florentino Rezende, o grande Florentino Rezende, que, coitado, se foi. Era um grande artista. Mas deixou uma história fantástica, em termos de musical, um legado muito bonito. Né? Muito bonito. E o Dioraci, trabalhando com bebida, eu com serraria, ele com bebida. Ia vender bebida lá pro 8º Distrito e ele passou lá em casa, me disse assim, Antenor, eu já tinha uns 18, 19 anos, disse, contigo eu faço uma dupla e um conjunto e vou tocar baile. Ele, contigo eu faço. E eu já estava afim mesmo, né? Comecei a treinar, ele até desceu lá, a gente treinou, até que fundamos os Vacarianos. Ali nasceu então os Vacarianos. Ali nasceu os Vacarianos, ali no final dos anos 60 ali. Nem me lembro, 67, 60, né? Por eles estão completando 50 anos nesse ano, os Vacarianos. Já completaram. Mas enfim. Então... E aí daí eu também casei com 22 anos, vim para a vacaria e saímos tocar, né? Saímos tocar baile, eu e o Dioraci e o Homero, cunhado do Dioraci, que eu acho que carregou uma bateria e disse, não, mas quem vai tocar sou eu, mas nunca tinha tocado, eu acho, né? Mas naquele tempo era assim mesmo. A gente tocou por tudo, São Pedro aqui tinha o clube, não me lembro o nome do clube ali, 20 de setembro parece, tinha que se não tocasse tango, não ia lá. Olha só. Naquele tempo, era o tempo da gravata também, né? O meu querido amigo Jaime Ferreira. O seu Jaime é do Bandoneon. Bandoneon. Isso. Né? Então, a gente se encontra, a gente comenta com aquilo lá. E assim surgiu os Vacarianos, daí uma proposta irrecusável, um empresário diz, para um pouco com a música e vem atender a minha empresa aí, de madeireira, né? Para lá e para cá, e a proposta era boa, eu digo, eu vou dar um tempo, tá? Aí fiquei 5 anos ali. Quando terminei os Araucária, que era o Pinhal, que era para entrar nos oliotes, tudo... Muita resina, né? Que você conhece isso. Não, chegou para mim, agora eu vou tocar gaita de novo. Aí fundei os Vacarianos, os Queras ali em 77, 78 ali. Sim. E estamos aí. 40 anos de Queras na estrada. Ininterruptos tocando. O senhor lembra da primeira formação do grupo Queras? Me lembro. O senhor pode nos contar? Sim. Batera, Hélio Petri. Não sei se chegou a conhecer. Não, Hélio Petri não. Violão, Adão Matos. O senhor Adão Matos, esse é uma legenda. Adão Matos, grande parceiro. Contrabaixo, Linenço. Baita parceiro, tio Linenço, tem um carinho muito grande por ele. É o homem que arruma minha gaita. Exatamente. Inclusive, um abraço para essa turma toda aí. E eu de gaita.
E inauguramos, o primeiro baile que tocamos foi no Tio Fortuna, na época. Olha aí. Aqui no Fortuna, tinha o bailão do Fortuna, né? Tocamos ali. Mas eu destreinado, aquela coisa toda, toquei em pé, rapaz, a gaita não se ouvia, me calou a alça no ombro, que quando terminou aquele bailinho, eu disse para a turma, não tem conjunto, não aguenta essa gaita. Aí o Petri botou, ele dava um pouco com ele, então botou uma cápsula dentro ali, e a partir dali começou. Mas naquele tempo a gente levava bateria, cara. Levava bateria, porque não tinha luz. Era muito complicado, né? Era muito difícil, vamos dizer assim. Tempos era outro. Eu me lembro que o conjunto de baile ele saía para tocar, quando ia lá para o meu interior, onde eu queria ir lá para as bandas do Faxinal Preto. Né? E esse conjunto, quando eles tinham a caravana, que era o carro, né? Que era o carro do momento, com equipamento em cima. Né? Hoje em dia, graças a Deus, uma evolução, um bom ônibus para a gente poder viajar tranquilo, né? Um bom equipamento. Né? Bom equipamento e ainda chega a lugares que reclamam do som. Então, naquele tempo, a gente tocava em cima do palco ali. Quando tinha palco. Quando tinha ali, mas sempre tinha um reservadinho, pelo menos. Um cantinho lá. O par da frente escutava ali e dizia: é o shot. E aí seguia. E o outro dali, então é shot. Bom, mas não ouviu nada e o baile inteiro dançava. Aí a gente já estava lá numa outra música e os finais estavam terminando o shot, porque não tinham avisado eles ainda. E assim foi, né? Um tempo saudoso. Eu, se fosse voltar de novo, o que era, apesar da dificuldade, me serviria tudo de novo, só para ter história para contar hoje. É o que eu digo, né? É isso que a gente quer resgatar aqui. Primeiro disco, quando gravasse o primeiro disco com os Queers? Primeiro disco, bom, eu, como falei, já tinha feito esse compacto, né? Isso. Primeiro disco nós fomos a Porto Alegre, na Isaek. Me lembro, a Isaek, estúdio Isaek. Aí já foi 8 canais. 8 canais. 8 canais. Isso. Aí eu de gaita, o Castilho, o saudoso Francisco Castilho dos Mirins. O Chico dos Mirins. De contrabaixo. O Oscarzinho de violão. No caso, né? Violão. Nós três fizemos o CD ali na corrida. O disco na época, o disco do Elenildo. Sem metrônomo, sem nada. Não existia, aliás, você tinha que tocar e tocar, né? Eu de gaita e eles atrás, e se eu fosse lá para Lages ou para Curitiba, eles iam junto e voltava para Vacaria, para Porto Alegre. Aquela correria na boa. E o Petri botou uma bateriazinha de fundo lá, mas quem escutar o LP vai lembrar, né? Só viu um pega para capar assim na boa. Mas era o que tinha. Eram as condições que a gente tinha naquela época. Né? Eu sempre digo uma coisa, hoje tem muito músico. Se diz músico, se tiver que cantar, realmente cantar, ele não canta. Porque ele não consegue afinar para dar bom dia. Né? Mas aí o estúdio, né? O estúdio salva o cara. Tu puxa aqui, tu puxa ali, né? Tu faz essas coisas. Mas aquele tempo era incrível. Eu me lembro com o finado Volmar Santos, primeiro contato que eu tive com o estúdio. Volmar que tocou com os Troperitos, né? Com os Muripás. E a gente entrava no estúdio todos juntos. 1, 2, 3. E se iniciava, e se você errasse, tudo de novo. Tudo de novo. Se quisesse consertar, né? Mas aí nós gravamos o Rodeio de Emoções, que é o nome do CD. Isso. E participamos naquela época do rodeio, deve ser o 8º rodeio crioulo, que não era estipulado o enredo. Isso. Né? Então, a nossa indumentária era lilás. Sim. E o tio Braia, o querido tio Braia, comprou 4 chapéus lilás, maior do que esse teu ali, e nós lá de lilás, bombacha lilás, e cantando o Rodeio de Emoções. Meu Rodeio de Emoções já estava meio conhecido. O povo já conhecia a obra. E o Neide Bertucci, sentado na mesa de jurados, deram as notas, tudo, ganhamos na música, e ele dizia: não, a música é a melhor que nós temos aí, música muito bem colocada, aquela coisa toda, mas vocês tocam, ele perguntou bem assim, vocês tocam o velório também? Funerária? Eu disse assim, dependendo dos trocos a gente toca, né? Diz ele: pois é, mas esse traje de vocês aí, isso aí é para tocar em funerária. Bom, mas era um velório animado, né? Pelo menos tinha música no velório.
Diz a música de vocês vão ficar em segundo lugar e vai ser desclassificado pelo traje. Perdemos para os Três Vaqueanos em Caxias, cantando uma música já gravada do Leonardo, que fala em Lá no Céu, não sei como é, uma música bonita. Aham. Então, depois do veredito, os próprios músicos chegaram e disseram, olha, nós temos com o título e os outros também, mas o Rodeio de Emoções não podia. É realmente muito bonito, é uma música que até hoje roda, né? E nesse disco que o senhor gravou, foi nesse disco que o senhor gravou a Marchinha do Perdão? O Narigão. Essa música Marchinha do Perdão, eu me criei ouvindo ela, e eu gosto demais dessa obra, sabe? Obrigado. Eu gosto muito. Acho fantástico, essa e também tem a valsa, aquela que a gente falava. Buenos Amigos. Buenos Amigos, para mim, um dos temas mais bonitos que eu conheço da nossa música gaúcha. Tio Loio, nós estamos de disco novo. Me fala desse disco novo que está chegando aí. Olha, eu tô que nem o... Como é que é, galera? Com duas crias, né? Feliz da vida porque consegui realizar através da ajuda dos meninos aqui do Advance, o Tobias, o Tomás, essa gurizada aí. São fantásticos, né? São fantásticos. A gente que já lidou em gravação, gurizada, pelo menos para mim, né, é o que precisa para a gente sair com um trabalho caseiro perfeito. Perfeito, Né? Sem sombra de dúvida. Recomendo com prazer e agradeço. Então, um trabalho que eu já comecei há 5 anos, né? Há 5 anos, assim, que eu suspeitava que talvez não conseguisse fazer o trabalho, e comecei assim que podia, fui fazendo. A história dos Cueras, 40 anos, né? Olha aí. Então eu já tem uma parte cantada numa música aí, né? Já fala um pouco, e o resto não dá para botar tudo ali, porque senão a gente fica tempo falando, né? Que maravilha, né? Antenor Bossardi, eu quero te agradecer imensamente essa oportunidade que tu me deu de contar um pouco da tua história para nós e para os ouvintes do programa do Rio Grande inteiro. Eu acho que a gente conhece o conjunto, mas a gente não conhece a história, tudo que foi feito para se chegar aonde se chegou, a esses 40 anos de estrada. Quero te agradecer por ter vindo aqui no programa, nos falar um pouquinho dessa história, nos contar como é que tu começou a tocar gaita e dizer que as portas estão sempre abertas para os Cueras, sempre abertas para o Antenor, e o que depender de mim, pode contarem comigo. Eu sei disso, mas eu acho que eu não vou aceitar teu agradecimento, porque eu quero fazer o meu agradecimento. Porque a oportunidade de quem tem o veículo na mão é você, e você se propôs a me ceder esse horário, essa entrevista, para chegar até os amigos que já sabem que é mais ou menos isso, está ouvindo, e alguns amigos também que a gente já tem vamos dizer, no hall de bons amigos, né? Não sabiam na íntegra. Então a oportunidade foi minha, que você me deu, muito obrigado, né? E você, como tem estirpe de gaúcho, fala que nem gaúcho, laça, doma que nem gaúcho, essa lida eu sei apreciar, mas não sei fazer, né? Admiro muito o seu trabalho, né? E eu pretendo fazer alguma coisa aqui, falando em narração. Se Deus quiser. E a gente conversa. Com certeza. Tá. Esse tio Antenor Bossardi comigo, muito obrigado mesmo. Deus abençoe, saúde, porque o resto a gente corre atrás. Corre atrás. Um abraço. Você também, a família toda. Obrigado. Né?